19 de outubro, seus mortos viverão. Há um contraste aqui no dia da nossa lição de hoje, em que compara a morte do ímpio e a morte do justo. O que acontece quando um ímpio, uma pessoa que não crê em Deus, quando ele morre, o que acontece? E aquele que crê em Deus, quando ele morre, o que acontece? A Bíblia responde. Veja em Isaías 26:14, diz assim: os mortos não voltam a viver enquanto ele estiver morto. Os mortos não voltam a viver enquanto estão mortos, porque ele está no pó. Perecem toda a sua memória, jaz no esquecimento. Ele está explicando que, em primeiro lugar, o justo e o ímpio morrem. Ele não continua vivendo, perece sua memória, jaz no esquecimento. Inclusive no cemitério, está dizendo, aqui jaz, ou seja, aqui já era. Não tem vida ali. Jaz no esquecimento, a Bíblia diz, Isaías 26:14. Em Malaquias 4:1, agora ele começa a comparar o justo, a morte do justo e a morte do ímpio. A morte do ímpio: chegará o dia em que os ímpios virarão cinzas, não haverá nem raiz nem ramos. Ou seja, não há um pedacinho dele, nem sequer um pedacinho dele que está vivo em algum lugar. Ele morreu, virou cinza completamente. O justo fala agora da esperança deles. O meu cadáver, diz Isaías capítulo 26:19, o meu cadáver e o vosso cadáver, falando aos justos, não aos ímpios, aos justos, ressuscitarão. O nosso cadáver vai ressuscitar. Então nós devemos nos alegrar. Alegre-se por aqueles que estão no pó. Alegre-se que um dia você vai para o pó. Porque os ímpios e os justos vão para o pó. Vão desaparecer. A sua vida do justo e do injusto estão no esquecimento. Eles não vão vir aqui no mundo mais viver. Nem em outro lugar, nem no segundo andar, nem no terceiro andar, nem no inferno, nem no purgatório, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque eles estão mortos. Mas há uma esperança. Porque Jesus venceu a morte. Jesus morreu e foi sepultado na caverna. Quando ele morreu, ele não foi para o céu, para o inferno, no nirvana, em lugar nenhum. Ele ficou ali. Quando Lázaro morreu, quando Jesus chamou, ele chamou da onde ele estava ali. Não chamou Lázaro lá do céu. Lázaro, você está aí no céu? Vem para a terra. Continua a viver aqui. Não falou isso. Jesus foi até a sepultura de Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Falou com ele que ele estava ali. É ali que ele estava. Ele estava dormindo ali. Então, venha para fora. Como Jesus iria falar ali se ele não estivesse ali? E por que Jesus foi até lá, caminhou até lá, para lá ressuscitar? Não poderia lá, 20 quilômetros longe, chamar lá do céu, Lázaro, você está aí no céu, vem! Essa teoria que está no cristianismo está errada.
não é bíblica. Isso aí faz parte das filosofias gregas que foram incorporadas pelo cristianismo a partir do ano 200, 300 depois de Cristo. Entraram essas filosofias, entraram o paganismo, entraram vários tipos de coisas erradas. Por isso que surgiram a reforma, por isso que surgiram pessoas procurando a verdade na palavra de Deus e não na filosofia. E diz, continua Isaías 26, 19: Deus dará a luz a seus mortos justos. Deus dará vida novamente. Ele tem poder para dar. Ele ressuscitou e Ele vai ressuscitar nós também. Não precisamos da teoria de Satanás dizendo que não fique com medo da morte, porque na morte você tem solução, você continua vivendo. Não precisa disso. Você tem esperança de encontrar os seus queridos, principalmente aqueles justos, aquelas pessoas boas, papai, mamãe, irmãos, amigos, que foram pessoas boas, que foram pessoas que creram em Deus, que se prepararam. Veja que aqui não está dizendo, na Bíblia não diz, que você tem que pertencer a tal religião ou a tal religião. Você tem que procurar o caminho certo para congregar, só isso. Mas ele não vai dizer que você é da igreja tal, então você está salvo. Você é da igreja tal, então você não está salvo. Isso não existe. Placas de igreja não vai salvar ninguém. Vai salvar a verdade de Jesus Cristo. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Onde existe a verdade, Satanás colocou a mentira, até dentro das religiões. Nós vemos muitos lugares falando da ressurreição no Antigo Testamento, em Jó, em Salmo, Isaías. Isaías, por exemplo, contrapõe o destino dos ímpios, dos injustos e daqueles que creram. Haverá a segunda morte. Essa primeira morte é um sono. Mas a segunda morte, que é a morte do juízo final, essa não tem mais solução. Porque essa morte, segunda morte, é feita para Satanás e seus anjos. E o Novo Testamento diz que é o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Preparado para Satanás e seus anjos. Mas serão jogados ali aqueles que usaram a sua liberdade para escolherem estar do lado de Satanás. Como que escolheram? Escolheram não acreditar no que Jesus fala. Acreditar naquilo que o inimigo fala. Então você tem que assumir a sua responsabilidade. E depois que morre, não adianta depois. A pessoa não escolheu, por seu livre-arbítrio, sua vontade, acreditar em Deus. Depois que morre, você vai querer mudar ela de posição, sem nem ela mesma quis. Isso é outra mentira. Depois que a pessoa morre, fechou o livro da vida daquela pessoa. Não tem mais nenhum relato a ser escrito. Não será mudada a sua posição. Por isso que Jesus diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o coração. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde. Ninguém garante que nós vamos estar vivos amanhã. Então, se você deixar para amanhã, pode não chegar o amanhã. E aí outras pessoas vão lá na sua sepultura ou na igreja e fazer, vamos orar para tirar a pessoa do inferno e passar para o purgatório ou para o céu. Duas mentiras. Primeiro, que não muda nada. Segundo, que não tem, que ela está lá ou está aqui, ela está ali, não está sabendo nada daquilo lá. Não vai mudar a posição dela. Porque ela não quis. E Deus respeita a decisão de cada pessoa.
Isaías 26,14, jaz no esquecimento, pereceu, acabou. Não há almas nem espíritos. Nós já vimos sobre alma. A alma vivente é a pessoa completa. O espírito é a respiração que Deus dá para nós. A respiração pertence a Deus, volta para Deus. Mas não tem vida, porque a respiração de Deus só tem vida quando junta com a carne e o sangue. Quando separa, vira pó, a carne e o sangue, e a respiração volta para Deus, ele continua respirando. Não há almas nem espíritos sobreviventes que permaneçam vivos após a morte. Não creiam nisso, porque isso não vem de Deus. Ninguém vai viver. Não é porque artista da televisão diz, porque aqueles artistas que morreram estão todos lá no céu, olha lá, estão felizes. Nem eles creem nisso. Porque se eles acreditassem que saiu desse mundo tão doído, injusto, ruim, e fosse para um lugar legal, todo mundo ia se matar. Eu vou para lá. Faz igual os kamikazes japoneses na Guerra Mundial. Se matam com avião e se jogam em cima dos navios, porque eles acreditavam que vão para um mundo melhor. Eles acreditavam. Esses que ficam falando aí que vai para o céu, para o inferno e tal, esses daí não acreditam, só falam. Aqueles que falam que vai para o segundo andar, lá dentro está todo mundo feliz, estão maravilhosos, um beijo para vocês, porque vocês estão vendo nós aqui. Tudo mentira. Isso é o Satanás que inventou. Se eles acreditassem nisso, eles davam um tiro na cabeça e matavam para ir para lá. Porque aqui está ruim. E ninguém faz isso não. E não deve fazer também. Os justos participarão do banquete que o Senhor está preparando. Isaías 25:6. Jesus, quando estava aqui, ele falou desse banquete. Ele ilustrou através de uma parábola. A parábola das bodas, onde o pai prepara uma festa para os filhos e convida os convidados, amigos íntimos. Mas eles não aceitaram. Mataram os servos que foram convidar, que são os profetas. E aí então agora ele chama todos aqueles que estão pelas estradas, por aqueles que não eram amigos de Jesus, mas agora chama, fala, vem todos para cá. Vem comer e beber de graça, e eu vou dar uma veste para vocês. Uma veste perfumada, linda, real. Todos terão. É a veste da justiça de Jesus Cristo. Sem ela, ninguém pode ter salvação. Só Jesus pode nos salvar. Ele que vai dar essa veste para nós. E tinha um que entrou sem veste. Falou, tira ele daqui. Ele não merece estar aqui. Só quem aceitou as vestes de Jesus, o sacrifício de Jesus, a salvação que Ele está dando para nós. Ele, com aquelas vestes de justiça, Ele encobre toda a nossa sujeira, todo o nosso mau cheiro, nossa roupa rasgada, nossa sujeira, nossas feridas. Tudo é coberto pela justiça de Jesus Cristo. Isso chama graça. A graça de Jesus Cristo é de graça. Ele fez o sacrifício para dar de graça. Não precisa pagar nada para ninguém. A salvação não custa nada. Você tem que aceitar. A única coisa que Jesus quer, dá-me, filho meu, todo o seu coração. Venha do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está, porque Deus quer modificar a sua vida. Não tenha esperança, você poderá encontrar os seus queridos, aqueles justos que faleceram. Você poderá viver com eles eternamente. Palavra do Senhor.